Olá, seja bem-vindo para mais uma aula. Queremos compartilhar da melhor maneira possível aquilo que Deus tem falado aos nossos corações e que esse seja um tempo de aprendizado para você. Vamos orar, falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Te agradecemos por esse tempo, pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, fale ao coração de cada um dos seus filhos e que o Senhor possa vir verdadeiramente ministrar aos nossos corações, Pai. Começar desse que vos fala e usa como uma ferramenta nas tuas mãos, Pai. Vamos, Senhor, trabalhar mais um estudo bíblico chamado Matetés, e que o Senhor possa estar conosco aqui, comigo e na casa daquele que está assistindo, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, crendo que o Senhor já fez todas essas coisas, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Obrigado por tudo. E amém. Estamos nessa série em que nós estamos intitulando o caminho, a porta e o alvo, né, da série Matetés. Estamos trabalhando com a porta. Esse termo, a porta, é como se tivéssemos verdadeiramente uma porta e fôssemos entrar por ela. Então, precisamos entender o que é que abre a porta do céu, o que é que abre essa entrada para eu estar no reino de Deus. Então, vamos ver o que temos nessa semana, nesses dias. Vamos estudar agora a exaltação de Jesus Cristo. Depois de tudo aquilo que já vimos, cada detalhe, cada uma dessas coisas, né, vimos que o Senhor Jesus, ele foi assunto aos céus e que ele exatamente fez tudo aquilo que precisávamos, né? O último ponto que nós vimos foi a sua ressurreição. E aqui nesse texto nós temos aqui Filipenses 2, de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E assim, continuando o versículo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem, vemos lá a primeira marcação que fiz lá no texto anterior, que foi exaltou sobremaneira. E vamos olhar aqui, exaltar. O que é exaltar? Deus o exaltou. Deus o exaltou por causa da sua obra. O que foi que Jesus fez, né? Então ele aqui, depois de ter feito tudo isso, como nós já estudamos até agora, Deus o exaltou de tal maneira que ele deu um nome acima de todo nome. Então o que seria esse exaltar? Exaltar é tornar grandioso. Elevou, subiu o nome, elevou o nome de Jesus. Não há nome como este. Não temos nome em forma nenhuma como o nome do Senhor Jesus. E assim, a segunda referência que anotamos nesses versículos para aprendermos e entendermos essa razão da porta é que se dobre todo o joelho. Meus irmãos, a palavra todo, o que você começa a observar aqui é universalização, é universal. Então, todo joelho, não importa qual seja, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Quem é convertido, quem não é convertido, não importa a situação da pessoa, importa que todo joelho vai se dobrar. E vai ser assim como se fosse quebrando uma taquara, né? Aquelas pessoas que são rígidas, que não querem fazer, vai dobrar de qualquer maneira. E você vai entender por que falo isso até o final dessa nossa pequena aula. Então,
todo joelho. Não é o joelho do cristão que compreende, que entende e que se prostra diante dele, mas todo joelho. E depois tem uma outra coisa universal, que é toda língua confesse. Toda língua confesse, não é a língua dos convertidos, não é a língua daqueles que já se converteram, mas toda, é a universalização disso. Toda língua confessa, vai ter que confessar, vai ter que declarar que Jesus é o Senhor. Não tem como escapar disso. E é claro que isso aqui é uma profecia que está dizendo, depois da exaltação de Jesus, aquilo que viria depois. Então, o que temos aqui é isso, né? Que todo joelho, aqui nós temos todo. E aqui, né, elevou, não tem como, meus irmãos, todo joelho vai se dobrar, né, toda língua vai ter que confessar. Aqueles que não acreditam hoje, eles vão ter que reconhecer que Jesus era Senhor. Só que a oportunidade de salvação já passou. Então, adiantando um pouco mais aqui o que estamos estudando, em Lucas 24, 51, nós temos lá assim: aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, né, sendo elevado ao céu. Então, esse sendo elevado para o céu, subiu aos céus. Imagina a cena, os seus apóstolos junto com ele orando, abençoando os seus apóstolos ali naquela reunião. De repente ele começa a subir e sendo elevado aos céus. Este momento foi o momento que Deus glorificou a Jesus Cristo diante dos apóstolos e dos homens. E assim foi que aconteceu, né, mostrando que ele era Deus. Dessa forma, quando a impressão que ficou aos seus apóstolos, quando Jesus está subindo, é que eles entenderam, não, esse era verdadeiramente o Messias que falava, esse é o Messias que veio do céu e o Messias que está subindo aos céus. E assim, caminhando um pouquinho mais, né, em Atos 1:9, nós temos o seguinte: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. À vista, não foi nenhuma situação escondida para que não tivesse testemunha e que fosse documentado. Não, muito pelo contrário, foi à vista deles. Uma nuvem o encobriu dos seus olhos, dos olhos daqueles que estavam lá. Então foi à vista deles. Jesus, diante de todos, subiu. Ele subiu diante de todos. Veja que coisa maravilhosa que a gente precisa entender o que foi que aconteceram naquele primeiro século, naqueles dias que Jesus estava aqui. Tá? E aí, o seguinte que nós temos aqui em Atos 1:10, está lá assim: e estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia. Imagina a extasiação desse povo, como eles ficaram olhando para o céu, vendo Jesus subir daquela forma, daquela maneira, enquanto ele subia. Enquanto estava acontecendo isso, aconteceu uma outra coisa inusitada no meio desses apóstolos. Eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Esses 2 varões eram 2 anjos do Senhor que vieram para testemunhar àqueles apóstolos o que é que estava acontecendo, porque eles não estavam entendendo nada. Perceba isso, eles não estavam entendendo nada. Então, 2 anjos do Senhor vêm para mostrar isso. E aí, então, Atos 1:11 diz lá: disseram esses anjos, né, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Quer dizer, veja lá, virá do modo como viste subir. Quer dizer, do mesmo jeito que Jesus subiu, Jesus vai voltar, meu irmão.
Jesus vai voltar, é por isso que todo joelho vai se dobrar, é por isso que toda língua vai confessar. E se ele voltasse hoje, como ele vai te encontrar? Como ele vai encontrar você? Como ele te encontraria? Como seria isso? Como é que vai acontecer isso? Em que estado você está? Né? E se ele volta hoje, acaba toda essa história. Hoje Jesus volta, como é que ele vai te encontrar? Ele vai descer da mesma maneira que ele subiu. Então é conveniente se preparar para isso. Nós precisamos nos preparar para isso. Aí eu tenho algo que eu quero te dizer, como é que foi que isso aconteceu com Jesus. Por que é que ele foi exaltado? De que maneira é que ele foi exaltado? Filipenses mesmo diz para nós aquilo que aconteceu. Nos primeiros lances aqui agora, versículos 5 e 6, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Percebe isso? Veja você, o mesmo sentimento. Jesus sabia que seu pai era Deus. Jesus sabia disso. E ele então, o que ele faz? Ele se humilhou. Quando a gente fala a respeito disso, falamos que ele era Deus, estava na forma de Deus, mas ele não julgou ser isso. Então ele fez o quê? Ele se esvaziou. Ele se esvaziou, não querendo ser igual a Deus. Então não julgou como usurpação ser igual a Deus, não quis ser igual a Deus. E o outro lance é, versículo 2:7, antes, a si mesmo se esvaziou, né, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança dos homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se esvaziou, meu irmão, não quis agir como Deus. E reconhecido em figura humana, 100% homem, jamais se esqueça disso. Jesus tinha que ser 100% homem, não podia ser diferente. Em Filipenses 2:8, nós concluímos isso, né? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte, e morte de cruz. Então, Cristo se humilhou. Cristo foi obediente. Cristo se humilhou e foi obediente diante de Deus e diante dos homens aqui na terra. Então, primeiro, para que Cristo fosse exaltado, né, primeiro Cristo se humilhou para depois ser exaltado. Você entende esse princípio? Você compreende esse princípio, esse conceito que Jesus está querendo nos deixar aqui, que primeiro nós temos que se humilhar para depois ser exaltado? Se você quer ser exaltado aos céus, primeiro precisa se humilhar. Esse é o princípio que temos que aprender, se humilhar. Você é uma pessoa que se humilha, que está agindo da forma como Cristo agiu? Pense, medite um pouco sobre isso. Medite por alguns minutos sobre tudo. Você leia e veja várias vezes essa aula e depois medite sobre isso com a sua família reunida. Fale o que você entendeu um para o outro. Compartilhe uns com os outros. Enfim, esse é o tempo para que você possa estar com a sua família reunida e assistir à aula e trabalhar, cada um discutindo sobre esse assunto. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te pedir agora em nome de Jesus que o Senhor abra o entendimento de cada um daquele que viu este vídeo, Senhor, cada um que procurou ler, entender, compreender a Tua palavra, que o Senhor possa abrir o entendimento e a compreensão, Pai. Que haja também, ao mesmo tempo, transformação. E se há uma coisa que Jesus veio nos ensinar, é o princípio de ser humilde. Todos nós temos que ser humilde. Não estamos falando de humilhação, não estamos falando disso, mas estamos falando que todo cristão tem que ter essa característica de ser uma pessoa humilde e se relacionar com todos em humildade. Senhor, olha para cada um dos teus filhos, abençoa
abençoa este dia, junto com a família, que cada um possa estar reunido, Senhor, que o Senhor traga paz a cada casa, que o Senhor traga bênção a cada casa, visita cada um, Pai, em cada lar, em nome de Jesus, é o que eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus. Amém.